Olá, pessoal. Estamos iniciando aqui mais uma URI Live, esse projeto que é para fazer com que vocês fiquem cada vez mais próximos da universidade. E neste contexto especial em que nós estamos vivendo a suspensão das atividades presenciais, nós resolvemos tratar de um tema que afeta, assim, o fazer docente nesses contextos de pandemia global. Nós vamos falar sobre os desafios e as potencialidades de um ensino nessa era digital e nessa era nacional e internacional, em que falar de tecnologias no ensino se tornou urgente. E essa live é uma live diferente. Nós vamos tratar deste tema entre duas professoras. Eu, professora Luana Porto, Departamento de Letras, Linguística e Artes, e a professora Ana Paula. Eu também sou professora do Departamento de Linguística, Letras e Artes, assim como a professora Luana, atuo nos programas de mestrado e doutorado em Educação. Espaços, então, que nós temos para discutir algumas questões que são importantes para o nosso fazer pedagógico, independentemente do espaço em que estejamos atuando. Por isso, nosso diálogo mais direto com você, nosso colega, que é professor de escolas, de universidades, e que talvez sinta a dificuldade de enfrentar esses desafios que a Covid-19 nos traz. Nós vamos falar, então, nessa URI Live, que é um papo entre mim e a professora Luana, sobre um tema: tecnologias, ensino e os encontros virtuais. Como é que nós podemos otimizar as tecnologias de que dispomos para tornar a aprendizagem possível para nossos alunos? Que tecnologias digitais podemos explorar e como podemos vê-las nesse contexto atípico para o ensino? Vamos, então, tratar dessa abordagem, começando, então, com algumas exposições que vou apresentar na tela para vocês. Então, vamos começar essa abordagem a partir de um ponto de vista que traz perspectivas conceituais, mas também práticas. Como você pode ver aqui na tela, então nós podemos destacar os três elementos chaves, que são as tecnologias, o ensino e os encontros virtuais, partindo, então, de um contexto que você vê aqui. Mais de 1 bilhão de estudantes ficaram sem aulas presenciais em mais de 160 países durante a pandemia. E é nesse contexto que nós nos encontramos aqui no Brasil. E muitas escolas, então, têm aproveitado a situação para desenvolver metodologias novas. As metodologias novas nós podemos utilizar, tecnologias digitais, e como ver esse processo? Para isso, então, vamos bater um papo agora com a prof. Luana, que vai dar sequência a essa abordagem aqui no nosso programa da Live. Bom, então, quando a gente fala de tecnologias, ensino e encontros virtuais, a gente já tem esses dados importantes que mostram o quanto é necessário a gente pensar no momento atual e na maneira de usarmos na sala de aula as tecnologias. Para isso, nós vamos começar aqui falando sobre os tópicos que nós queremos desenvolver nesta URI Live. Vamos fazer uma diferenciação aqui entre a educação à distância e as aulas remotas. Vamos falar também das tecnologias digitais no ensino e mecanismos de interação online. E aí, claro, nós temos que pensar nos desafios que nós enfrentamos enquanto docentes, enquanto alunos, enquanto instituições, para que essa prática de ensino ocorra, assim como nós temos que pensar também nas potencialidades que são inerentes às tecnologias e que precisam também ser desenvolvidas. Então, nesse cenário inicial aqui, nós vamos já começar falando para vocês que educação à distância é diferente de aula remota. São duas expressões importantes neste cenário, mas com significados muito distintos. E aí nós vamos falar, então, que a educação à distância, ela é uma proposição de ensino planejada para ser à distância, em relação ao tempo, em relação ao espaço entre professores e alunos. Então, neste contexto, há toda uma preparação de material didático, de recursos tecnológicos, que fazem com que tanto o aluno e o professor tenham uma interação distante, não em tempo real, necessariamente, e uma relação também distanciada em termos geográficos. Além disso, é importante que nós marquemos que a educação à distância, ela tem um calendário letivo padronizado, unificado. Normalmente, as disciplinas são pensadas com muito tempo de antecedência e disseminadas de forma muito parecida, ou até mesmo de forma igual, em vários contextos. Já as aulas remotas, que são as aulas que nós estamos tendo autorização hoje do Ministério da Educação para realizarmos em todos os níveis de ensino, em função da pandemia, essas aulas remotas têm uma característica diferente. Qual é essa característica? É uma proposição de ensino adaptado para a situação emergencial. E aí, claro que vai haver um calendário próprio, de acordo com o plano de ensino da disciplina, de acordo com a disponibilidade também das instituições.
E mais, nós temos que gravar outras diferenças. Por exemplo, na EAD, então, nós temos a diferença que o tempo e o espaço não são os mesmos em relação a alunos, em relação a professores e tutores, que são aqueles que vão acompanhar os alunos, sanarem as dúvidas, atribuindo um papel de orientação para além das orientações e explicações que o próprio professor da disciplina no curso de educação à distância pode apresentar. Neste caso também, é importante ressaltar que a educação à distância, ela pressupõe de forma predominante as atividades assíncronas, fora do tempo, enquanto que nas aulas remotas, as aulas acontecem no tempo real, naquele tempo que estava previsto para aquela atividade, em qualquer um dos turnos. Por exemplo, se eu sou professora e tenho uma disciplina que é ministrada toda terça-feira à noite, as aulas remotas vão acontecer sempre na terça-feira à noite. E aí nós vamos ter sempre 2 atores, alunos e professor, em atividade síncrona. E aí, professora Ana Paula, o que mais a gente pode falar sobre este tema? Acho que o primeiro ponto importante que nós já destacamos aqui é usar a nomenclatura corretamente. Estamos vivendo agora um momento, então, de aulas remotas, que se caracterizam ainda, como você pode ver aqui na projeção da tela, na sequência, que são atividades, então, que se referem a um momento especial, que tem essa autorização do Ministério da Educação justamente para que possamos continuar atendendo a nossos alunos. Isso é diferente de uma educação à distância, em que há processos de autorização específicos para este fim, quer dizer que as instituições educacionais precisam ser credenciadas para a oferta dessa modalidade. Aí há uma série de exigências que vão de condições de infraestrutura, como acervo de biblioteca, recursos humanos, professores, então, de toda a proposta pedagógica pensada exclusivamente para esse projeto pedagógico à distância. Então, você pode perceber que aulas remotas são realmente para situações emergenciais em que nós recorremos aos mecanismos de que dispomos, enquanto que educação à distância pressupõe todo um aparato estrategicamente, pedagogicamente elaborado para que a gente possa dar conta de um projeto pedagógico que se diferencia daquele ensino presencial. Então, é importante que nós, professores, tenhamos a clareza de que estamos fazendo aulas de ensino remoto, não educação à distância, porque isso pressupõe outras práticas, outras ferramentas e, enfim, mais importante, um outro projeto educacional que é pensado para ser à distância, que não é o caso, então, das aulas remotas, que esse distanciamento geográfico temporal se dá justamente por uma necessidade demandada, no caso, pela pandemia do Covid-19. Nós podemos acrescentar também nesse bate-papo outras informações. Quais são, professora Luana, agora na nossa sequência da live? Bom, então é importante dizer também que o contexto da pandemia acelerou um processo que já estava sendo apontado como um processo crucial para o século XXI no campo da educação. Para isso, nós temos aqui projetado para vocês uma citação do José Moran, que é um dos maiores especialistas em educação, tecnologia e cybercultura aqui no Brasil. E lá no finalzinho dos anos 90, ele publicou um livro com várias edições, a edição que nós estamos usando aqui é de 2000, e ele disse o seguinte: estamos caminhando para processos de comunicação audiovisual com possibilidade de forte interação, integrando o que de melhor conhecemos da televisão com o melhor da internet. Então, notem que aqui nós já temos uma previsão, lá no finalzinho dos anos 90, iniciando a era do século XXI, de que cada vez mais nós teríamos que usar no contexto da cybercultura tecnologias que vão mesclar 2 linguagens, a linguagem da televisão e a linguagem do presencial, do contato tete a tete, e mais, tudo isso mediado pela internet, que é o que hoje nós estamos tendo que fazer em função das atividades de aulas remotas. E ele disse mais: uma das formas predominantes da educação online nestes próximos anos será a combinação de aulas por vídeo, teleconferências e pela internet, com atividades em grupos individuais, feitas antes e depois das aulas. Então, o exemplo que nós temos aqui, a nossa própria UriLive, é um mecanismo que indica o quanto isso está correto para se pensar este tempo que já foi anunciado lá por nossos grandes pesquisadores como o Moran. E ele disse mais ainda, que os processos de comunicação tendem a ser mais participativos. E aí vem a nossa grande pergunta: como promover a participação do aluno, a participação interativa entre aluno, professor, entre alunos, por meio das tecnologias digitais?
Que ferramentas nós temos disponíveis para fazer essa interação? E aí ele vai dizer, a relação professor-aluno vai ser mais aberta, interativa. Haverá uma integração profunda entre a sociedade e a escola, entre a aprendizagem e a vida. Haverá muito mais flexibilidade em todos os sentidos. Uma parte das matérias será predominantemente presencial e outra predominantemente virtual. O importante é aprender e não importa um padrão único de ensinar. Então, vamos ver, né, professora Ana Paula, que nós já tínhamos, talvez, esse cenário que se apresenta hoje como uma possibilidade de saída do contexto de pandemia, já anunciado lá no início de século, né? Certamente, quando o professor Moran fala da questão dessa relação professor-aluno cada vez mais aberta, interativa, a gente já está vivenciando, na verdade, quando nós usamos redes sociais para sanar dúvidas, apresentar conteúdos e materiais didáticos, disponibilizando através de Facebook, WhatsApp e outros mecanismos de que dispõe, além, é claro, dos ambientes virtuais de aprendizagem. Nesse contexto, essa relação professor-aluno, é importante a gente destacar, precisa manter um vínculo de seriedade, de comprometimento e também de confiança, porque o aluno precisa entender que eles têm o professor à sua disposição para esclarecer, para explicar, sanar dúvidas, mesmo que os meios não sejam profissionais. Tudo isso mediado, então, pela internet e pelas ferramentas de que dispomos. Então, essa relação professor-aluno muito mais aberta também precisa ser compreendida pelos professores, que nesse compasso, então, de educação em espaços virtuais, online, também precisam de maior flexibilidade, inclusive de tempo, porque nem sempre o seu tempo de atividade normal, comparando com o ensino presencial, é o tempo da atividade feita online em uma educação remota, ou até mesmo em uma educação à distância. Então, esses espaços e momentos de interação se tornam mais amplos, exigindo também que o professor tenha maior clareza, maior precisão com as orientações que vai dar, porque justamente não tem contato físico, não tem tanto a parte gestual e os comentários que possam esclarecer no momento da dúvida. E essas dúvidas, elas surgem geralmente depois das postagens de materiais. Mas essa relação professor-aluno não é o único ponto que interfere nesse processo de educação remota. O que mais a gente pode falar? Agora é com você, professora. Pois é, nós com certeza vamos falar muito de algumas outras atividades e elas envolvem necessariamente as tecnologias, o conhecimento das tecnologias que nós vamos passar a abordar agora aqui também com os nossos internautas, porque nós temos que falar desse contexto, desse cenário inteiro em que as tecnologias precisam de fato estar cada vez mais presentes no ambiente de ensino. Para isso, as tecnologias digitais, elas podem ser visualizadas conforme nós já apresentamos aqui nesse slide para vocês, por meio dos ambientes virtuais de aprendizagem que são usáveis. Nós temos ambientes virtuais que são gratuitos, como o Moodle, nós temos outros ambientes que são pagos, como o Blackboard, nós temos o Classroom também, que depende de uma assinatura de um tipo de e-mail especial, e, claro, ferramentas de interação gratuitas, muitas vezes viabilizadas por redes sociais, como o WhatsApp, o Facebook e o próprio YouTube, e, claro, os materiais didáticos, na forma de videoaulas, na forma de podcasts, que podem também favorecer este ensino que não vai ter a presencialidade física, mas vai ter a chamada presencialidade virtual. E pensando nisso, nós temos que falar aqui de algumas ferramentas, não é, professora Ana Paula? Vamos falar aqui um pouquinho dos fóruns, do chat, das aulas ao vivo? Sim, quando nós pensamos em como é que vamos interagir nesses meios virtuais, parece tão difícil, mas não é. Nós temos, como já falamos aqui, as redes sociais, com várias ferramentas, entre elas podemos usar os fóruns, que constituem, na verdade, espaços de discussão, que podemos apresentar questionamentos, perguntas, para os alunos escreverem as suas contribuições, verem as respostas dos colegas e, claro, o professor interagindo em todo esse diálogo, então, reflexivo, que pode ser apresentado, contemplado em qualquer área do conhecimento. E aqui é importante que, no uso dos fóruns, sempre haja questionamentos propositivos, atrativos e, claro, atendendo aos objetivos de cada disciplina. Os fóruns diferenciam-se dos chats justamente por eles permitirem, então, que essas publicações, esses diálogos aconteçam no tempo que o aluno quiser, claro, definindo-se dentro do calendário disponibilizado pela disciplina. Então, o aluno responde, o professor também, os colegas também, e aqui vai criando então, toda uma discussão organizada.
Já o chat, que também possibilita essa mesma possibilidade de discussão, é diferente porque é uma atividade síncrona, quer dizer, em tempo real. Mas aí é importante a gente observar que quando a gente usa o chat, nós precisamos ter salas de bate-papo com um número reduzido de participantes, justamente porque a interação, então, ela acontece em tempo real, mediado, então, pelo professor, que deve ser, então, o orientador, o moderador desse bate-papo. Então, a sala não pode ser muito lotada, para que todos possam, então, participar, apresentar suas discussões. E um ponto importante também que a gente precisa destacar, que quando a gente usa o chat, nessa perspectiva de um chat educacional moderado, ou seja, com fins educacionais, apresentando, então, essa ferramenta como instrumento de ensino, é muito importante que haja um roteiro de discussão e que essas discussões sejam mais objetivas e que haja uma certa familiaridade na digitação dos textos para que o chat se aproxime à essência que é dele, que é um bate-papo escrito, mas lembrando toda a rapidez de um diálogo oral. Então, por isso essas diferenciações do fórum, que é um texto escrito, basicamente, do chat, que é um texto, embora sendo escrito, trazendo marcas da oralidade, já que se trata, então, de uma comunicação interativa em tempo real. E ainda podemos falar também das atividades interativas através de uma conferência, que nós podemos usar várias ferramentas também para exposição de debates, de conceitos e diálogos, porque muitas das ferramentas que dispomos, e dentre elas podemos citar o próprio Google Meet, que está acessível, basicamente nesse contexto de pandemia, para todos aqueles que dispõem uma conta do Gmail, da Google. Ele permite não só essa videoconferência, mas também um chat, que pode ser, então, uma conversa paralela para ampliar essa interação. Então, nós temos aqui com os fóruns, com o chat e com as videoconferências de várias formas, então, de interação síncrona e assíncrona que permitem, então, esse vínculo entre professores e alunos e a continuidade de discussão e de aprendizagem, que é tão importante nesse período em que nós estamos vivendo e precisamos continuar aprendendo, mesmo que os nossos desafios e as tecnologias sejam diferentes daquelas que tradicionalmente nós utilizamos. E o que você pensa sobre os chats e os fóruns, professora Luana? Já tem uma experiência que pode citar como exemplo para que nossos colegas também vejam que isso que nós estamos falando, além de todas as potencialidades, é uma prática real que nós também vivenciamos aqui na universidade. Com certeza, o chat e o fórum são excelentes ferramentas de interação, são acessíveis, podem ser feitos, por exemplo, pelo Instagram, podem ser feitos pelo Facebook, podem ser feitos pela plataforma de ensino, um AVA, enfim, assim como pela rede social própria do WhatsApp. Eu acho que é bem importante ponderar também a diferença básica entre o chat e o fórum, que o chat permite aquela interação em tempo real, então o professor pergunta, os alunos respondem, debatem, enquanto que o fórum vai ter, talvez, uma distância maior de tempo entre a pergunta e a resposta, a interação talvez não seja tão dinamizada. E aí, além dessas duas ferramentas, eu acho que é interessante a gente falar também sobre as aulas online, que elas podem ser ministradas por meio, por exemplo, de uma transmissão ao vivo pelo YouTube. Qualquer pessoa pode criar o seu próprio canal no YouTube. É possível também gravar vídeos e transmitir as aulas por meio, por exemplo, do e-mail. O e-mail já permite, usando o Drive, por exemplo, que a gente consiga transmitir uma aula. E claro que essa ferramenta que nós estamos usando hoje aqui, dessa interação, ela também é possibilitada por alguns outros mecanismos, como o Google Meet, que já foi citado pela professora Ana Paula, e agora acho que é o momento a gente falar sobre essa ferramenta, não é mesmo? Certamente. O Google Meet então, possibilita essa reprodução das aulas em tempo real, com possibilidade, inclusive, de gravação, para que os alunos possam assistir em outros momentos ou quantas vezes eles acharem necessário. Então, uma ferramenta que permite esse contato, todo mundo pode se ver e se ouvir, e ainda tem o chat para o diálogo escrito, que acontece simultaneamente, podendo então, ampliar as possibilidades de interação. Então, aqui, para citar o exemplo do Google Meet, nós estamos utilizando bastante na universidade, no meu caso, uma disciplina de literatura norte-americana, com os alunos do curso de graduação em letras, na licenciatura, nós utilizamos todas as terças-feiras e tem sido uma excelente ferramenta para termos esse diálogo síncrono, produtivo. Os alunos já esclarecem suas dúvidas no momento que estamos realizando essa webconferência, que na verdade é uma aula, né, normal, só que transmitida, então, por esses mecanismos de interação online, que no caso aqui, o Google Meet. Funciona muito bem, permitindo até
250 participantes, né? Claro que isso também depende da conexão da internet. E outro ponto bem importante que eu gostaria de destacar, que vale para os mecanismos de interação online, através do Google Meet, do chat, do fórum, que a gente sempre pensar como professor num planejamento da sequência das atividades, nas proposições que vamos fazer para que a aprendizagem do aluno aconteça. E isso a gente nunca pode esquecer, né? Ter os objetivos de aprendizagem e fundamentar todas as nossas ações, independentemente das tecnologias que vamos usar, para que o aluno aprenda, né? Para que ele saia daquela aula, daquele momento, com mais conhecimentos que aqueles com os quais ele chegou. Não é mesmo? Com certeza. E essa ferramenta, de certa forma, ela viabiliza que a aula possa acontecer em tempo real, ela viabiliza também que o aluno possa assistir quantas vezes quiser aquela mesma aula para sanar as suas dúvidas. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que não há prejuízo do aluno se ele tem, por exemplo, a exposição de um dado conteúdo do plano de ensino de uma disciplina por meio do Google Meet. Acho que é importante também ressaltar que a ferramenta do Google Meet, ela está aberta para quem tem e-mail institucional da universidade, então todos os alunos, todos os técnicos administrativos, todos os professores podem usufruir dessa ferramenta, inclusive para outras atividades que não sejam de aula. Por exemplo, nós queremos fazer uma atividade de extensão, a gente pode desenvolvê-la por meio do vídeo, por meio do Meet, usando, por exemplo, o vídeo como uma ferramenta de exposição de uma oficina, de construção, por exemplo, de uma orientação de um TCC. Então, a universidade está explorando de forma muito produtiva as tecnologias que estão disponíveis hoje e que são tecnologias próprias deste tempo. Só que a gente também tem que falar que este tempo é um tempo que traz alguns desafios e também algumas potencialidades, não é mesmo? Sim, e podemos continuar, então, esse nosso debate, projetando aqui na nossa tela alguns apontamentos que nós, em conjunto, selecionamos para dialogar com os nossos colegas que nos assistem agora, destacando, então, potencialidades e desafios que nós selecionamos como 3 grandes grupos. O primeiro está relacionado a questões de infraestrutura das instituições. Quando nós pensamos em aulas remotas, nós temos que ver quais são as condições de laboratórios, de computadores, de conexão com a internet, ferramentas disponíveis para implementação e educação de um projeto de aulas remotas. Também temos que pensar naqueles que são o centro de todo esse processo, os nossos alunos, mas também a qualificação dos professores que vão dar conta dessas aulas remotas, desde o planejamento até a sua execução. E é claro, nós também temos outros elementos importantes, que são aqueles profissionais que fazem parte das universidades, das escolas, nas funções técnicas, administrativas e de assessoramento pedagógico. Tudo isso é extremamente importante para que o processo educacional remoto também tenha. E é claro que o terceiro elemento que a gente está destacando aqui é o uso da proposta pedagógica para a implementação. É muito importante que os professores tenham clareza do que é uma aula remota, de como é que se faz, quais ferramentas são adequadas para determinados conteúdos e objetivos, o que é possível usar o monitor com cada faixa etária, com cada etapa formativa. Porque, por exemplo, quando vamos trabalhar com uma turma de graduação, nós temos alunos adultos que já dispõem de certas familiaridades com recursos tecnológicos, nós podemos usufruir para o funcionamento. Mas com alunos do ensino fundamental 2, ou até mesmo da educação do ensino médio, será que nós podemos explorar as mesmas tecnologias, usar as mesmas metodologias? Certamente temos que balizar, fazer uma análise bastante ponderada para que todos os recursos que vamos explorando sejam adequados à atividade que nós estamos executando. Por isso, a importância de termos noções muito claras sobre todo esse processo, então, que envolve as nossas aulas remotas. Sobre esse assunto, professora Luana, gostaria de destacar também? Com certeza é importante a gente falar de tecnologias digitais, de falar também da adequação ao contexto do nosso alunado, porque é importante também que a gente saiba que, em alguns contextos, talvez a internet não seja uma realidade, assim como em alguns contextos de formação docente, talvez o professor não se sinta, talvez, tão preparado para atuar nesse cenário, que é um cenário que cada vez mais vai exigir, de fato, do professor
muito talento, muita criatividade e uma predisposição, sim, para abordar cada vez mais no seu cotidiano docente as ferramentas digitais e fazer com que elas sejam impulsionadoras de aprendizagem, porque nada mais importa ao professor do que, de fato, ajudar o seu aluno a aprender, né? E aí acho que a gente pode falar, então, de alguns desafios que são importantes de serem comentados quando a gente considera o contexto online. Para isso, nós preparamos aqui alguns slides com algumas informações que nós queremos compartilhar com vocês. Então, eu vou começar aqui a expor para vocês algumas outras informações atinentes a isso, e aí nós vamos falar de alguns desafios que envolvem tanto recursos humanos quanto recursos pedagógicos e de formação. O primeiro deles, então, está associado ao acesso à internet, ao AVA e as ferramentas que ele propicia, e também à equipe de TI. Queres conversar um pouquinho sobre isso, professora Ana Paula? Sim, é muito importante que nesse processo, então, de inserção de tecnologias de um ensino remoto, que sejam consideradas as questões de acesso à internet, porque dependemos dela. Então, se estamos atendendo uma comunidade rural, por exemplo, em que o sinal de internet ele é ruim, provavelmente temos que levar isso em conta para elaborarmos atividades que não exigem tanta banda, né, tanta internet, porque certamente não terão acesso a esses alunos de forma adequada. Videoaulas. Será que todos os alunos dispõem de acesso à internet por celulares ou por computadores para conseguir assistir bem a uma videoaula? São questões que precisamos pensar também. AVA, ambiente virtual de aprendizagem. A escola, a instituição onde eu trabalho, dispõe de um AVA? Se eu não dispõe, o que eu posso usar? Por exemplo, o Google Education possibilita o Google Classroom, que é uma espécie de um aplicativo, né, que pode funcionar como um AVA. Mas se a minha escola não tem essa assinatura do Google Education, o que eu posso usar? Eu posso usar um blog, um site, vários locais na internet, sites específicos de criação de sites de forma gratuita, que eu posso depositar o material ali. Mas eu não tenho tudo isso, eu posso usar os materiais através de redes sociais, Facebook, o WhatsApp, ou seja, encontrar estratégias que possibilitem, então, o acesso dos alunos ao material didático, aquilo que eu, como professor, estou propondo para a aprendizagem dele. Mas também temos que levar em conta que é fundamental que uso uma equipe na educação, dos funcionários técnicos administrativos que possam dar suporte, uma formação de como usar ferramentas muito simples, como o envio de um arquivo de PDF, de WhatsApp, anexar, compartilhar informações, criar grupos de bate-papo nas redes sociais. Muitas vezes os professores não dispõem desses conhecimentos, então é fundamental que as instituições amparem, deem essa formação que é tão necessária nesse momento para que, de fato, a aprendizagem possa acontecer através de outros meios. Mas este não é o único desafio. Nós podemos falar em outros, entre eles a questão do letramento digital, do planejamento e prática de ensino com o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação e também a avaliação da aplicabilidade do uso de determinadas dicas, as tecnologias digitais de informação e comunicação no nosso contexto de trabalho. Nessa perspectiva, a gente pode destacar que o letramento digital é uma das premissas fundamentais sobre a formação docente. Por isso, nós gostaríamos de destacar o que nós entendemos como letramento digital na sequência aqui dos slides que você pode ver na nossa tela. Então, o próximo slide vai apresentar alguns conceitos de letramento digital. O primeiro deles, como você pode ver, é o uso de tecnologia de ferramentas de comunicação e redes para acesso, gerenciamento, integração, avaliação e criar informações para funcionar uma sociedade do conhecimento. Isso quer dizer, então, que é uma exploração de ferramentas disponíveis na rede, por isso essa questão digital, para que a gente possa fazer integração de professores e alunos, avaliação de aprendizagem docente, como, por exemplo, testes, provas, outros mecanismos de avaliação, trazendo, então, informações que podem ser transformadas em conhecimento. Então, saber manusear as ferramentas digitais faz parte, então, do que nós entendemos como letramento digital, uma habilidade importante que precisa ser trabalhada com o professor. Ainda na sequência, a gente pode ver que o letramento digital, então, são as habilidades que requerem dos indivíduos reconhecer quando a informação se faz necessária, mas também ter a habilidade de localizar, avaliar e usar aquela informação que é necessária. Então, saber
separar as ferramentas que são importantes, que são adequadas, e aquele contexto de aprendizagem que nós estamos vivenciando. Por isso, então, o letramento digital está associado a essas questões de saber selecionar, avaliar e usar tudo aquilo que está disponível, então, através das tecnologias digitais. E, por fim, a gente vai destacar, então, que ser letrado digital, que é uma função importante para os professores, inclui, além do conhecimento funcional sobre o uso da tecnologia, possibilitar, então, pelos computadores, um conhecimento crítico desse uso, porque não adianta eu dominar ferramentas se eu não saber o que fazer com elas, uma perspectiva de educação tecnológica. Se eu sei usar as redes sociais, ótimo, mas como é que eu posso explorá-la para fins educacionais? É isso que é essa referência de conhecimento crítico sobre esse uso que é inerente, então, ao letrado digital. Por isso, aqui na tela, tornar-se digitalmente letrado significa aprender um novo tipo de discurso, né? Um novo tipo de prática de ensino que se envolve, então, como uma das funções fundamentais para o sucesso de uma aula remota. Mas não são apenas as questões de letramento digital que importam. A minha professora Luana. Certamente. Aqui já na tela nós já projetamos algumas outras situações que envolvem também o ensino com aulas remotas, ou o ensino na modalidade EAD, ou o ensino online. Por exemplo, o acesso à internet com ambiente adequado para estudo. Nem sempre, talvez, o nosso aluno, ou até mesmo o nosso professor, dispõe de um local confortável, bem iluminado, para conseguir participar de uma aula online, ou até mesmo o professor ministrar a sua aula online. Então, isso é um fator também que precisa ser considerado quando nós pensamos o ensino nos contextos em que a pandemia impõe a virtualidade e a presença virtual cada vez mais sendo, de fato, um método possível para a continuação das atividades letivas. O letramento digital, certamente, é também um desafio, porque nós falamos de alfabetização escrita, mas raramente falamos de alfabetização digital e letramento digital. Normalmente, o letramento está associado às condições de escrita e de fala, e também de produção de textos em outros contextos, como condições sociais de compreensão dos textos, e a gente esquece, às vezes, de abordar o quanto é importante saber usar as tecnologias, não só para entretenimento, mas também para o estudo. Isso vale tanto para a prática do aluno que está em sala de aula, que vai ter que usar, por exemplo, o YouTube, não para assistir a uma live de um grande cantor famoso, mas para aprender, para ter acesso a uma aula, quanto para o professor, que vai precisar, de fato, dominar as tecnologias. Por isso que as tecnologias digitais da informação e da comunicação cada vez mais têm que ser pensadas para o contexto da aprendizagem, o que, claro, pressupõe tanto uma preparação para o docente se integrar neste novo cenário, quanto para o professor, que vai ter que dar conta dessas realidades. E então, a gente vai já encaminhando o nosso fechamento aqui para destacar algumas informações que são úteis, né, professora Ana Paula? A primeira delas é a necessidade, então, de um letramento digital, tanto para o aluno quanto para o professor. A BNCC já vem falando aqui de múltiplos letramentos, então o letramento digital é um deles, para além do letramento literário, para além do letramento visual, por exemplo. E aí nós temos que falar também da necessidade de inclusão digital, porque infelizmente ainda somos uma nação em que grande parte da população brasileira não tem acesso à internet, e uma parte bastante expressiva também dos nossos brasileiros não tem computador em casa, um celular que lhes dê condições, de fato, de acompanhar esse mundo que é cada vez mais tecnológico, mais digital e certamente também mais desafiador para quem precisa estudar usando essas tecnologias. E aí, professora Ana Paula, qual seria, na sua opinião, o grande desafio em termos de políticas públicas nesse cenário que a gente tem que falar de inclusão digital? Primeiro, a gente pode pensar nas questões das ferramentas, né? Estarem mais disponíveis, acessíveis a todo mundo, a preço, né? Mais em conta, porque nem todo mundo tem condições de ter uma boa internet em casa, um bom computador que tenha todas as ferramentas que são imprescindíveis para a gente ir adiante, né, evoluir no uso das tecnologias. Mas mais do que isso é pensar em políticas públicas que se referem basicamente à formação. Isso se refere à formação de professores, que precisam dar conta de planejamentos e de práticas vivenciadas durante a graduação, que levem em conta as tecnologias, para que esses professores, depois de formados, já tenham familiaridade, contato e experiência, ou seja, um know-how necessário para que possa também desenvolver ensino articulado com as tecnologias. Mas essa formação também está relacionada a políticas públicas que se referem aos currículos da educação básica do ensino superior. Se nós não tivermos o uso profícuo de todas essas ferramentas, que muitas vezes os jovens dispõem
dominam, mas para o entretenimento, sem reconhecê-las como potencialidades para a sua formação intelectual, profissional, de nada adianta. Então, nós temos que ter um currículo também integrado a essas questões. E isso passa também por políticas públicas de investimento em tecnologias, em recursos para as escolas, para a formação de professores, mas também para subsidiar o que é fundamental também para que o aluno possa usufruir isso, que é a inclusão digital, ou seja, que os alunos tenham condições, junto com suas famílias, de terem esses equipamentos e, basicamente, o acesso à internet, mas de forma gratificada, caso que, infelizmente, ainda não acontece na realidade brasileira, apesar de nós termos mais de 90% da população com acesso à internet, ela ainda se mostra muito precária, quer dizer, o acesso é incompatíveis com demandas mais complexas, que envolvem, inclusive, ensino mais qualificado em termos de inclusão digital. Por isso, então, nós estamos destacando aqui na tela a necessidade de igualdade de acesso a tecnologias digitais em todos os níveis de ensino. Então, essa igualdade de acesso significa todos terem ferramentas, dispositivos e uma boa internet em casa, nos seus espaços educacionais, para que, de fato, uma educação tecnológica possa ocorrer realizando aprendizagens significativas, uma formação qualificada, que é o que a gente tanto deseja ter no Brasil. Eu acho que essas considerações são importantes para a gente destacar, inclusive essas referências que aparecem na nossa tela, quando nós estamos, então, nesse tema da Unilive, que destacamos as questões de tecnologias, ensino e esses encontros virtuais que estamos vivenciando. Fica aqui o meu abraço afetuoso a todos os colegas que continuam acreditando nas tecnologias, nos ensinos e nos encontros virtuais com potencialidade expressiva de aprendizagem, não apenas para momentos de pandemia como esse. E você, professora Luana, o que pensa nesse nosso encerramento dessa Unilive? Penso que, de fato, a gente tem um grande desafio neste momento, que é o desafio de a gente promover uma equidade de acesso de formação, de recursos tecnológicos, de internet, e é um desafio que nós podemos nos impor enquanto sociedade, mas especialmente enquanto Estado, pensando em políticas públicas que, de fato, possam favorecer uma maior amplitude de acesso à internet, ferramentas, qualificando sempre a aprendizagem, os níveis de ensino. E, claro, reforçar que nós apresentamos aqui também uma ferramenta que nós estamos usando aqui na universidade, que é uma ferramenta de aproximação e que dá condição para que o nosso aluno continue tendo as suas aulas em tempo real, com acesso aos seus professores na virtualidade. E a presença do aluno nesse meio virtual está garantindo, sim, que nós possamos, de fato, desempenhar as nossas funções docentes de uma forma diferente, de uma forma cada vez mais digital. Esperamos que todos vocês tenham aproveitado a nossa Unilive, o material de apoio, o nosso e-book sobre esse tópico está disponível para que todos vocês possam baixá-lo também. Foi um prazer estar com vocês aqui, continuem compartilhando os nossos conteúdos aqui na Unilive, e nós vamos nos despedir de vocês dizendo, acreditem no ensino, independentemente da forma dele, porque sem educação não há transformação social. Um abraço para todos vocês que nos acompanham aqui nesta Unilive. Abraços a todos e até um próximo encontro virtual, presencial, mas que sempre garanta o objetivo da nossa função como professores. Tornar os nossos alunos cada vez mais capazes, mais competentes, com diferentes habilidades em diferentes áreas. Abraço bastante afetuoso em cada um e até a próxima.